Pessoal, bom dia. Vamos dar início então a mais uma aulinha de português do primeiro ano, tá? Da sequência aqui no nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana chamado fonologia. Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas. Fonemas nada mais são que os sons que nós produzimos através da nossa língua, né? Fono, som, logia, estudo. Então, fonologia, estudo do som, tá bom? Estudo dos fonemas. Mas o que vem a ser fonemas? Eu até pergunto aí no slide, né? O que vem a ser fonemas? Fonemas é o som que produzimos através do nosso aparelho fonador. Essa fotinha aí mostra todos os órgãos da nossa, do nosso aparelho fonador que são utilizados a produzirmos um som no momento que falamos, tá? Então, anota aí. Fonema é o som que produzimos através do nosso aparelho fonador. Fonemas é o som que produzimos. Mas, além de produzir, além de falar, nós também representamos esse som. Normalmente, nós escrevemos esse som. E para escrever o som, para representar graficamente o som, nós utilizamos um sinalzinho denominado letra. Então, pessoal, vamos enquadrar isso aí. Fonema é o som. Letra é o que o som graficamente é representado. É eu escrevendo o som. Então, quando eu falo, estou expelindo fonemas, né? Estou expelindo sons. Quando eu escrevo, eu estou representando esses fonemas através das letras. E é exatamente aí que a gente tem que ter um certo cuidado. Olha que interessante. Eu coloquei 3 palavrinhas aqui para a gente observar um detalhe importante. A palavra passar, se você contar as letras, ela vai ter 6 letras. Ninguém tem dúvida disso, tá? Só que quando eu vou falar a palavra, só saem da minha boca 5 sons. O P, que é o P e o A, né? O pá, o P tem um som dele, o A tem um som dele. Os 2 S, pessoal, que são dígrafos, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais, eles só tem um som de S, pass, entendeu? É um som de S. Sai, o A sai, o R também sai. Então, 6 letras, 5 fonemas. Próxima palavra, axila, contamos as letras, A, X, I, L, A, S, 6 letras. Só que aí, quando eu vou falar, A, quixilas, esse X, ele tem um som diferente, ele tem um som do K e do C. Então, ele pronuncia 2 sons, axilas, axilas, tá? E o restante a gente fala normalmente. Então, quando eu falo a palavra axilas, já saem do meu aparelho fonador 7 fonemas, tá? Galho, a mesma coisa, galho 5 letras, o LH tem um som apenas, lho, né, é um som, porque o H normalmente ele é mudo em algumas situações, galho, então ele tem 4 fonemas. Por que eu estou falando isso aí? Nem sempre, pessoal, a quantidade de letras representa a quantidade de fonemas e vice-versa. Nem sempre a quantidade de fonemas é a mesma quantidade de letras. E isso é muito importante a gente saber, porque é nessas pegadinhas que a gente cai na hora de escrever. Entendeu? A gente fala uma palavra que a gente não conhece e acaba escrevendo da maneira errada. Por isso que é importante prestar atenção nisso aí, tá? Nem sempre a quantidade de fonemas é a mesma quantidade de letras. Beleza? Vamos seguir. Os fonemas têm uma classificação, tá? E é importante a gente saber quais são. Vamos prestar atenção aí. Vogais, tá bom? Que todo mundo conhece, que é o A, E, I, O, U. E as semivogais, que é o I e o U pronunciados com menos intensidade, tá? Esse aí eu não quero que vocês tomem muita não precisa prestar muita atenção nisso não. Quero que foquem nas vogais. Por que as vogais recebem essa classificação especial? Porque ao falar as vogais, o aparelho fonador não recebe nenhum obstáculo. A, E, I, O, U. As palavras, as letras, né, essas vogais, elas saem livremente da minha boca. Eu falo sem obstáculos algum, tá? As semivogais é o I e o U. A gente fala depois sobre isso. E as consoantes são os fonemas reproduzidos com uma certa dificuldade na passagem do som. B, C, D, F, G. Entenderam? O aparelho fonador já não se abre tanto para que falar. Então, para a gente entender, as vogais é o A, E, O, U e as consoantes são todas as outras letras do alfabeto. Elas são classificadas dessa maneira, pela maneira com que eu falo, entendeu, pessoal? Então, as vogais, o A, E, O, U, sem obstáculo algum. Todas as consoantes que eu for falar, elas vão ter um obstáculo aqui na hora que eu sair da minha boca. É só esse detalhe importante. Quero que gravem. Vogais todos vocês já devem saber, consoantes são as outras, tá?
Também não há dúvida nisso aí, né, pessoal? Ó, vogais e consoantes. Vamos focar um pouquinho mais nas vogais aqui, ó. Olha que interessante o que vai acontecer agora, pessoal. Dentro das vogais, tá? Em algumas palavras, eu vou ter um encontro dessas palavras, que é o encontro vocálico, tá? Olha que interessante, pessoal. O encontro vocálico, o próprio nome já diz, é quando existem encontro de vogais ou semivogais, mas a gente vai focar nas vogais, encontro de vogais. Então eu vou olhar para a palavra, vou ver que tem vogais juntas ali naquela palavra, tá? Só que pode acontecer de ter duas vogais juntas ou até três vogais juntas. E aí a gente vai para uma outra classificação, que é o ditongo, o tritongo e o hiato, tá bom? A gente fala assim, agora não entendi nada. Vamos com calma que a gente vai entender. Olha que interessante. Vou começar de novo. Encontro vocálico, encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. Show! Dentro do encontro vocálico, eu tenho ditongo, já vou ler o contexto aqui, ó, quando existem duas vogais. E tritongo, quando existem três vogais. Aí você fala para mim, fechou, já matei. Só que aí, pessoal, vem um detalhe importante. Prestem atenção. Você precisa separar a sílaba para você saber se ela é ditongo, tritongo ou hiato. Vamos prestar atenção. Olha que interessante. Ditongo. Encontro de duas vogais na mesma sílaba. Vocês estão vendo o exemplo aqui, ó? Pai. Pai tem o A e o I juntos. Ok? Encontro vocálico. Não se separa. Como não se separa, o A e o I também não se separam. Então, eles são um ditongo. Tranquilo. Próxima palavra, série. Série tem um encontro vocálico aqui no finalzinho, ó, no I e no E. Tranquilo? Show de bola. Só que aí eu vou separar a palavra série, ó. Série. O IE está junto, o I e o E. Se eles não se separam, ditongo. Entenderam? Então, para ser um ditongo, as duas vogais precisam estar na mesma sílaba. Então, você faz aqui a separação na sua cabeça ou no seu papel ali e verifica. Se as vogais não se separarem, ditongo. Fechou? Tritongo é a mesma coisa, ó. Só que aí vão ser três vogais juntas, ó. Uruguai. Ó, separei, ó. Uruguai. O A e o I estão juntos. Não separam. Tritongo. Essa não tem erro. Ó. Três vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo. Duas vogais juntas na mesma sílaba. Ditongo. Tranquilo? Percebam que eu estou ressaltando essa questão da mesma sílaba. Por que isso? Porque aí vem, pessoal, o hiato, tá? O hiato. Olha que interessante o hiato. O hiato também é um encontro de duas vogais. E é aí que as pessoas erram nas provas. Porque o cara pega e fala assim, ó, duas vogais juntas, ditongo. Esquece de fazer a separação. Quando ele faz a separação, é que ele precisa entender, ó, que nem palavra raiz. Antes de separá-la, a raiz tem o A e o I junto, eu já mato que é um ditongo. Só que aí na hora que eu vou separar, ó, eu reparo o raiz. Ó, o A ficou de um lado, o I ficou de outro. Se as sílabas estão separadas, se as duas vogais estão separadas, eu tenho um hiato. Entenderam a diferença? Ó? Na mesma sílaba, como a gente falou ali, ó, série, ditongo. Em sílabas diferentes, quando elas se separam, hiato. Tranquilo? Show de bola. Enquanto consonantal não tem problema, você sempre, quando tiver duas consoantes juntas, independente da sílaba, tá bom? Independente da sílaba. E aí a gente vai para aquilo que eu tinha falado ali mais tarde, os dígrafos, tá? Mas eu já vou segurar um pouquinho, vou voltar um pouquinho, ó. Encontro vocálico, vou repetir, duas vogais juntas. Duas ou mais vogais juntas, né? Encontrou as vogais. Se for duas na mesma sílaba, ditongo. Se for três na mesma sílaba, tritongo. E se for duas em sílabas diferentes, hiato. Fechou? Fechou. Dígrafo, pessoal. O que é um dígrafo? Olha que interessante. Duas ou mais letras representando apenas um som, tá? Podendo ser vogal ou consoante, independente disso. Por exemplo, aqui, ó, um dígrafo com vogal.
Eu tenho ali ó, o encontro de uma vogal com M ou N na mesma sílaba. O A e o N. Um dígrafo. Porque quando eu vou escrever uma palavra, eu tenho alguns exemplos de palavra aqui, não coloquei, mas vamos pegar o exemplo da palavra tampa. Ó, tampa. O A e o N sai um som só da minha boca. Ó. Tempo, limpo, tá? E assim por diante. O N e o E a mesma coisa. Mas os dígrafos que vocês mais irão encontrar são os dígrafos consonantais. Esse é muito comum. Olha, 2 R's, 2 S, SC. São palavras que têm um som apenas. Carro é um som só sai um som de R da minha boca, né? Com 2 S não me lembro de nenhum aqui, mas enfim, vocês podem observar, ó, QU, queijo, ó, o QU sai junto, né? Água, entendeu? Então, esses dígrafos representam apenas um som, mas são 2 palavras, tá? Essa é importante, beleza? Dígrafo também é uma coisa que a gente vai ver muito pouco, nem na nossa prova aqui não deve aparecer muita coisa, tá? Vamos lá? Vamos seguir? Ó, acabei de falar ali que para você entender o que é um ditongo, tritongo ou hiato, você tem que separar a sílaba, beleza? Mas o que é sílaba? Tá? Vocês sabem, todos nós sabemos separar ali na cabeça ali o que é sílaba, né? Então vamos pegar o conceito aqui, pessoal. Ó. É um grupo sonoro formado por um ou mais fonemas pronunciados numa única expiração. Entendi. Então vamos lá, vamos explicar. Casa. K, grupo de palavras que formam uma única expiração. K, segundo grupo, za, entendeu? Então, cada parte dessa separação é uma sílaba. Então, a sílaba eu falo de uma vez só. Aurora. 3 grupos de palavras, cada grupo de palavras é uma sílaba, entenderam? Entendeu? Ah, mas você sempre duas, não. Pode ter grupo de palavras com 4 letras, entendeu? Isso vai depender muito da palavra, de como ela vai separar. Tá bem? Então, sílaba é cada partezinha dessa quando eu faço a separação, tá? E dentro dessas sílabas, nós vamos ter uma sílaba tônica, que a gente vai falar mais depois. A sílaba tônica é sempre a sílaba mais forte da palavra, né? Por exemplo, café. Café. Ó, o fé é um pouquinho mais forte. Daqui a pouco a gente fala mais. Sílaba. Tem uma classificação. Tem uma classificação também. E é isso que eu tenho que entender. Parece bem confuso, mas a gente vai conseguir entender. Dentro das sílabas, pessoal, e utilizando a sílaba tônica, a gente vai encontrar a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Parece nome de pessoas, mas não são. Dá para colocar nas filhas se quiser, mas não é o ideal. Olha que interessante, pessoal. Para eu entender quando é a oxítona, a paroxítona ou a proparoxítona, eu vou ter que identificar a sílaba tônica da palavra. Tá? Então, olha que interessante. Oxítona. Quando a sílaba tônica for a última, eu já vou voltar aqui. Paroxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Vamos voltar. Oxítona. Peguei a palavra. Maracujá. Primeira coisa, vamos separar a sílaba. Maracujá. Aqui nesse caso, eu tenho uma ajuda, que é o acento agudo no já. Consequentemente, o acento agudo me dá destaque naquela sílaba. Então, já sei que o já é a sílaba tônica. Como eu vou sempre contar do final para o começo. Então, como ela é a última, ela é uma oxítona. Ó, japonês. Ó, japonês. O nê se destaca, entendeu? Última sílaba. Então, oxítona. Café, última, entendeu? Então, você sempre fala a palavra, observa qual sílaba se destaca um pouco mais e faz a separação. Paroxítona, janela, ó, janela, não é para gritar, mas é só para falar, ó, janela, o né, automaticamente ele tem um destaque, aí eu vou lá e separo, janela, última é lá, não tem muito destaque, né é o que é a minha sílaba tônica, última, penúltima, paroxítona. História, já se destacou. Penúltima, paroxítona. Cadeira, falando você ouve. Cadeira. O bem se destacou. Aí eu separo para ver se é isso. Ó. Cadeira. Entenderam? Então, última, penúltima, paroxítona. E
como a proparoxítona, é exatamente a mesma coisa. Você encontra onde está a sílaba tônica, faz a separação e conta do último para o primeiro. Então, você, ó, sílaba, já ouviu a sílaba. Sílaba, o ba é o último, o lá é o penúltimo, o antepenúltimo é o si. Se é o antepenúltimo, proparoxítona. Não tem erro, pessoal, não tem como errar. É bastante informação, mas é bem tranquilo de entender. Tranquilo? Fica o slide no vídeo. Qualquer dúvida, vocês voltem lá e deem uma olhadinha. Valeu? Muito obrigado.